Hoje, pela manhã, né, bem cedinho, no meu devocional, eu meditando aqui na palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Hoje foi o capítulo 10 de Lucas. E eu me deparei ali com uma história bem conhecida, né, que é a história de Marta e Maria. E hoje o Senhor me trouxe um entendimento e na hora eu senti que eu precisava compartilhar com os irmãos, com aqueles que se interessarem, né? Eu fiquei pensando, quando Marta, Maria, Jesus está ali na casa delas e Maria senta aos pés de Jesus e Marta fica incomodada e chama a atenção, né? Ela não chama a atenção de Maria, Marta chama a atenção de Jesus, né? É muito interessante que ela não chega em Maria e fala: ô Maria, vem me ajudar, né? Ela vai reclamar com Jesus. Senhor, olha minha irmã, né? E aí me veio um pensamento dentro da minha vida, da minha experiência de vida. A facilidade que a gente tem de trocar aquilo que é importante por aquilo que é urgente. E eu quero nessa manhã trazer um entendimento sobre isso, sobre a diferença entre o importante e o urgente. Né? Você sabia que tem certas urgências que não são importantes e às vezes a gente gasta tanto tempo com a urgência e deixa de lado o que é importante? Pois é. E aí quando Marta chega para Jesus e fala: Senhor, a minha irmã e tal, Jesus vira para ela e diz assim: Marta, Marta, por que você está tão atarefada, tão ansiosa, com tantas coisas? Eu sei que tudo isso que você está falando é urgente, mas o que Maria escolheu é importante. E ele diz para Marta assim, ó: uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, aquilo que é importante, e isso não poderá ser tirada dela. Sabe, quem corre atrás de urgências vai viver afadigado. Quem corre atrás de urgências vai viver cansado. Sabe, é como se vivesse apagando incêndio. Agora, quem prioriza aquilo que é importante consegue êxito. Sabe? Porque assim, ó, se uma coisa é importante e é urgente, faz agora, não deixa para amanhã. Mas se uma coisa é urgente, mas não é importante, delega para outro fazer. Entende? É mais ou menos isso. Agora mesmo nós vamos falar mais sobre isso, mas eu queria que você prestasse um pouco de atenção, né? Quando Jesus ele ensina, né, aqui, principalmente em Mateus 6,33, quando Jesus diz assim, ó: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Jesus está falando sobre isso, prioridades e propósito. Né? Jesus está falando sobre isso. Né? Quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, isso é importante. As demais coisas serão acrescentadas, são as coisas urgentes. Então, preste muita atenção no que eu só quero te inspirar. Só quero te inspirar a reavaliar suas prioridades. É só isso que eu quero nessa manhã. Sabe? É colocar o reino de Deus, o relacionamento com Deus, acima das suas urgências pessoais, acima das suas urgências cotidianas. Entendeu? É esse o meu propósito com essa palavra nessa manhã. É te inspirar a colocar o reino de Deus, amém? Acima das suas urgências pessoais, sabe? Nós vivemos aí num mundo cheio de demanda. Se você for analisar, um dia não dá para você fazer tudo que você precisa.
É tanta correria, é tanto problema, é tanta coisa, né? Notificações, prazos, crises, né? É tanto incêndio para apagar que tudo parece que é urgente. Tudo, né? Qual que é o problema, né? Frequentemente nós sacrificamos aquilo que é importante, né? E que é eterno, né? Para nossa casa, para o nosso altar, por aquilo que é urgente e passageiro, sabe? É complicado demais. E hoje eu fiquei pensando, mas isso me incomodou. Enquanto eu não falasse aqui, eu não ia sossegar, né? Voltando para o nosso texto base, Lucas 10, a história de Marta e Maria, ela ilustra perfeitamente esse dilema entre o que é importante e o que é urgente. Marta estava ocupada com muitas tarefas urgentes na visão dela, né? Maria, por outro lado, ela escolheu a boa parte, que foi sentar-se, mesmo diante de tantas coisas urgentes que tinha, ela escolheu a boa parte, sentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Sabe? Entenda uma coisa, a vida cristã não é sobre fazer mais, mas é sobre fazer o que é certo. Priorizar o que tem valor eterno. Amém? Valor para a eternidade. Às vezes nós deixamos aquilo que é eterno para sofrer por aquilo que é passageiro e transitório. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Por quê? Porque as coisas que são de cima são eternas. Amém? Não as que são da terra, porque as da terra são transitórias e passageiras. Tudo passa. Você consegue entender o que eu estou te falando nessa manhã? O que te faz sofrer? Você sofre por coisas eternas ou por coisas passageiras? Você está sofrendo por aquilo que é importante ou por aquilo que é urgente? Você está trocando aquilo que é importante por aquilo que é urgente? Isso é muito sério. Sabe, eu quero pedir a Deus nessa manhã que dê a você discernimento para você entender as suas prioridades para a sua vida. Para você possa discernir. Amém? Vamos entender um pouco a diferença do que é urgente para aquilo que é importante. Vamos lá? Primeiro, urgente. Aquilo que é urgente, ele exige uma ação imediata. Geralmente envolve prazo. Você tem até às 5 da tarde para poder assinar esse documento. Olha, você tem até 3 horas. 3 horas o banco fecha e você tem que ir lá até 3 horas da tarde, né? E geralmente aquilo que é urgente é causado por pressões externas, né? É um e-mail que você recebe, é uma ligação, né? Problemas repentinos. Aquilo que é urgente é relativo, né? Por que é relativo? Vou te explicar por que é relativo. Porque às vezes aquilo que é urgente para você não é urgente para o outro. Por exemplo, em casamento tem muita crise por causa disso, sabia? Sabia que tem muitos casais que entram em crise por causa disso? Sabia? Por quê? Porque aquilo que é urgente para o marido nem sempre é urgente para a esposa. E aquilo que é urgente para a esposa, o marido vai empurrando com a barriga, porque para ele não é urgente. Então, essa questão da urgência é relativa. Você consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Me dá uma resposta do outro lado. Se você qualquer coisa, você pode fazer uma pergunta, pode perguntar aí que eu vou... Se eu sei, digo que sei. Se eu não sei, eu digo que eu vou orar, estudar e depois te respondo. Amém? Mas isso é o que é urgente. Urgente geralmente é relativo. O que é urgente para um não é urgente para outro. Entende? Então tem a ver com coisas externas, né? Coisas que surgem. Às vezes você está num dia mais tranquilo do mundo. De repente uma ligação que você recebe.
Você tem que sair correndo, largar tudo que você está fazendo. Às vezes você está aí num passeio com a família, né? Aí você tem que largar tudo, ou cancelar o passeio, no meio de uma viagem tem que voltar para trás, por causa de coisas externas. Amém, pessoal? Agora, o que é importante? Agora, o importante não. O importante já é sobre planejamento. Importante, aquilo que é importante, ele contribui para objetivos a longo prazo, né? Está alinhado com valores, com princípios, com propósito de vida. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. O seu casamento é importante. Então, é algo que vale a pena você gastar tempo, se dedicar, porque tem a ver com propósito de vida, com princípio, né? Os seus estudos é importante, né? Por quê? Porque a longo prazo aquilo vai se tornar sua fonte de renda, vai sustentar sua família, né? Então, deixa eu citar algumas coisas aqui importantes. Relacionamento com Deus está na lista de prioridades em primeiro lugar. O relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. O relacionamento com a família. Busca do crescimento espiritual, isso é coisa importante. Né? Uma pessoa que troca, por exemplo, um culto, uma santa ceia por uma festinha, ela está trocando o que é importante por aquilo que nem é tão urgente assim. Né? O seu ministério é importante, né? Aquilo que é proativo e preventivo é importante, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, e uma das coisas que eu senti nessa manhã, na minha oração, no meu momento de devocional, é a ilusão da urgência. Por quê? Porque a princípio a urgência ela nos ilude, e a maioria das coisas que parecem urgentes não são importantes. Amém? Elas não são importantes para o nosso destino eterno. Não são. Elas nos roubam do propósito. Né? Tem gente que trocou aquilo que era importante por aquilo que era urgente e perdeu o foco. Eu vou dar um exemplo bíblico. Pastor, eu não estou entendendo. Me dá um exemplo bíblico disso que o senhor está dizendo, dessa ilusão da urgência. Eu vou te dar um exemplo bíblico da ilusão da urgência, porque eu tenho convicção que a maioria das coisas que parecem urgentes não são importantes para o nosso destino eterno. Escuta isso. Elas roubam a gente do propósito que Deus tem para a gente. Exemplo bíblico, Esaú. Esaú trocou o seu direito de primogenitura, que era importantíssimo. Amém? Por quê? Porque tinha a ver com as promessas geracionais, futuras. Se Esaú tivesse focado no que era importante, nós não iríamos orar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós iríamos orar ao Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Entendeu? Mas Esaú, ele troca a sua primogenitura, que era o que era importante, por um prato de lentilha. Um prato de lentilha. Ele estava com fome. Matar a fome é urgente? Alívio imediato da fome. Ele precisava resolver aquilo. Então ele desprezou aquilo que era eterno, que era importante, por aquilo que era efêmero, que era passageiro. Quantas pessoas não trocam não faz a mesma coisa que Esaú fez? Amém? Não troca aquilo que é importante, que é eterno, por aquilo que é efêmero. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Então, é o perigo. Por quê? Porque se você viver na tirania da urgência, você vai se tornar escravo da urgência. E o diabo vai começar a usar urgências para te tirar da presença de Deus, para te tirar da oração, para te tirar da comunhão, para te tirar da família. Ele vai começar a usar, né? Por que eu estou falando isso? Porque tudo aquilo que é urgente vai causar em você duas coisas.
exaustão e frustração. Tudo aquilo que é urgente. Viver apagando incêndio cansa. Viver apagando incêndio gera estresse. Gera, irmão, gera ansiedade, sensação de que nunca você está fazendo o suficiente. Quem vive pelo urgente nunca está satisfeito, sabe? Sempre vai achar que não está conseguindo dar uma resposta. É verdade, sabe? E deixa eu te falar, quem vive para satisfazer as urgências sempre vai negligenciar aquilo que é principal. É isso mesmo, pastora Cacilda. Urgência cansa, envolve correria. E tudo aquilo que é feito com correria é imprudente, arriscado, causa acidentes. Entende? Nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado, gente. E o diabo tem usado urgências para nos roubar do propósito. Amém? Precisamos tomar muito cuidado. Amém? Toma muito cuidado. A negligência, porque a urgência vai fazer você negligenciar o principal. Amém? E o que é o principal? O principal é tempo com Deus, tempo com a sua família, um tempo de qualidade com seus filhos. Amém? Um tempo de celebração, de desfrute. Entendeu? Você vai perder isso. Amém? Você vai gastar o seu tempo com aquilo que é menos importante. E aí você não vai investir no que é essencial para te manter de pé. Entendeu? E o que é essencial para te manter de pé? Oração, meditação na palavra de Deus, um tempo de qualidade com a família, serviço no reino de Deus. Amém? Bom dia, Robson. Você entende? Então, uma das coisas que eu tenho observado é que o senso de urgência com coisas efêmeras tem feito as pessoas perder o foco espiritual. Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú, ele focou na fome que ele estava sentindo e perdeu o foco na primogenitura. Depois que ele matou a fome, ele viu a besteira que ele fez. E aí ele quis matar o irmão. Entende? Ele quis matar o irmão. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando nossas prioridades estão desordenadas, sabe o que acontece? Deus e o reino fica em segundo plano. Entendeu? Deus e o reino ficam em segundo plano. E acabamos servindo sem a presença de Deus. E muitas das vezes nós nos pegamos fazendo a obra de Deus sem Deus. Entende? Então, nessa manhã, eu gostaria de te aconselhar. Reorganize as prioridades. Amém? Vamos ver qual foi o caminho que Maria escolheu? Maria nos ajuda, né, a entender como reorganizar as prioridades. É a escolha da boa parte, né? Maria escolheu a presença de Jesus. Ela escolheu a sua palavra. Amém? Essa é a única coisa necessária que ninguém pode tirar de nós. Foi o próprio Cristo quem falou. Olha, você está correndo, Marta, atrás de muitas coisas, mas uma só é necessária. E foi a que Maria, sua irmã, escolheu. A boa parte. Amém? Aí você fala assim, mas eu tenho que comer, eu tenho que vestir. Sabe o que Jesus fala lá na parábola? Ele olha para as aves do céu, o lírio do campo, fala assim, não é o corpo mais importante do que a roupa. Ele fala assim, olha, os ímpios desejam o que você está desejando. Deus cuida das aves, Deus cuida dos lírios, e não é você mais importante do que as aves e os lírios. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu vou resumir aqui, ó. Olha bem dentro dos meus olhos. Deus está dizendo para você que está aí do outro lado,
minha filha, meu filho, foca no que é importante, que eu vou cuidar das suas urgências. É isso que Deus está dizendo nessa manhã. Cuida do que é meu. O que é importante é o que é meu. Que eu vou cuidar do que é urgente, que é seu. Porque para Deus não existe urgência. A urgência existe para nós que somos limitados. Para Deus que é ilimitado, é todo poderoso, não tem urgência nenhuma. Então, cuida do que é de Deus, que Deus vai cuidar do que é seu. Foca naquilo que é importante. Foca naquilo que é importante. Tempo de qualidade com Deus, tempo de oração, tempo de palavra, de comunhão, tempo de prioridade com a família, tempo de qualidade com a família. Foca nisso. E Deus vai cuidar das suas urgências. Deus vai cuidar daquilo que você necessita. Amém? Então, qual é o caminho para mim reorganizar as minhas prioridades? Primeiro, escolher a boa parte, que foi o que Maria fez. Segundo, em Mateus 6,33, nós usar ele como um princípio de vida. Como um princípio de vida. Qual é o princípio? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso é um princípio de vida. Isso é um princípio de vida. Às vezes a pessoa fica grilada quando eu falo isso, mas eu vou falar o quê? O que é Mateus 6,33 na prática? Quer saber? Quer saber, Paulo Júnior, o que é Mateus 6,33 na prática? Quer saber? Diga aí, eu quero. Você quer saber, Paulo Júnior? Então escreve aí, eu quero. Que eu vou te contar o que é Mateus 6,33 na prática. Mateus 6,33 na prática. Princípio. Faça de Mateus 6,33 um princípio e você vai viver uma vida próspera e abençoada. Vou te falar, Paulo Júnior, e para os demais. Sabe o que é Mateus 6,33 na prática? Alguém te liga. Ô, Paulo Júnior, tem um passeio aí, cara, tal dia. Vamos? Aí você, como um homem de princípio, diz assim, deixa eu ver primeiro se eu tenho algum compromisso com o reino de Deus. Deixa eu ver aqui, faz parte do louvor, Betinho? Deixa eu ver lá no grupo do louvor como que tá a escala. Deixa eu ver como que tá lá você faz parte de algum ministério? Deixa eu ver lá como que tá a escala. Buscar em primeiro o reino de Deus. Algum amigo te chamou para alguma festa? Ah, uma festa. Espera aí. Deixa eu ver com a minha família se tem alguma coisa marcada em família. Porque o reino de Deus, a base dela é a família. Entendeu? Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é isso. As demais coisas são as urgências. As demais coisas são as urgências. Hoje não, sabe o que a gente faz? O Paulo Júnior, Betinho, e eu estou aproveitando para falar com vocês dois, vocês fazem parte aí do Ministério de Louvor. Surge qualquer outra coisa, muda eu da escala, põe eu para outra semana, vou ter que fazer uma viagem. Vai ter um aniversário, vai ter isso, vai ter aquilo. Isso é quebrar princípios. Isso é trocar. Isso é trocar. Entendeu? É você trocar. Infelizmente, é você trocar o que é importante por aquilo que é efêmero. Consegue entender o que eu estou falando, sim ou não? Então, quando nós fazemos de Mateus 6,33 um princípio, a nossa vida é totalmente sustentada pelo princípio. A nossa vida é protegida pelo princípio. A nossa vida é guardada pelo princípio. Amém? Então, esse é o primeiro, é a prioridade do reino de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Essa é a nossa prioridade máxima. Quando eu dou prioridade às coisas de Deus, eu me torno prioridade para Deus. A minha oração, ela se torna prioridade. Você está entendendo? Quando eu... gente, o nível de relevância
ele é determinado pela importância que eu dou para o Senhor, para as coisas de Deus. Amém? Para as coisas de Deus. Por que você acha que a Bíblia diz assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós? Está falando de relacionamento. Entende, sim ou não? Está falando de relacionamento. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Está falando de relacionamento. E relacionamento vai exigir tempo. Relacionamento vai exigir dedicação, entrega, renúncia. Entende o que eu estou dizendo? Então, fazemos isso. Todas as outras coisas, amém? Todas as outras necessidades serão supridas por Jesus. Amém? Deus, ele vai suprir as suas necessidades. Quando você prioriza, quando você pega o reino de Deus como um princípio para a sua vida. Quando você faz do reino de Deus o alicerce para tudo aquilo que você quer construir. Se você constrói uma família em cima dessa base do reino, essa família é indestrutível. Se você constrói uma profissão em cima dessa base do reino, a sua profissão vai te dar alegria. Se você constrói um ministério em cima dessa base do reino, esse ministério vai te dar alegria. Fora disso, tudo é construção na areia e qualquer vento derruba. Entende o que eu estou dizendo? Então, a importância do tempo de qualidade com Deus, isso vai reorganizar as suas prioridades. Entende? Vai mudar você, a sua mente vai ser clareada e você não vai ser mais enganado. Você não vai ser mais dilubriado pelo inimigo. Amém? Então nós precisamos entender isso. Agora, precisamos classificar através das nossas tarefas e compromissos as nossas prioridades. Amém? O que é urgente? Amém? E o que é importante? Amém? Deixa eu te falar. Olha aqui. O que é urgente e importante tem que ser feito. Vou repetir. O que é urgente e importante tem e deve ser feito. Beleza? Agora, o que é importante, mas não é urgente, deve ser planejado. Deve ser planejado. Amém? Precisa ter um tempo, estudo, uma quietude, um discipulado. Vamos planejar isso aqui? Por quê? Porque isso aqui é importante, mas não é urgente. Então vamos planejar? Vamos. Amém? Vamos organizar isso aqui? Vamos. Agora, e se for urgente, amém, mas não for importante, deve ser delegado. Você tem pessoas ali que você pode delegar, ó, fulano, você podia fazer isso aqui para mim? Isso aqui é muito urgente, mas você não poderia fazer isso para mim, por favor, não? Aquilo que é urgente, mas não é importante, você pode delegar para outra pessoa fazer. Amém, pessoal? Então, a diferença entre o urgente e o importante é crucial para você não se afadigar como Marta e para você conseguir descansar como Maria aos pés de Jesus. Não permita que as demandas imediatas do mundo roube o seu tempo com Deus, o seu tempo com os irmãos, o seu tempo com a sua família e o seu propósito eterno. Não permita. Amém? E eu quero encerrar aqui nessa manhã te dando um conselho. Avalie a sua agenda. Reveja a sua agenda. Aonde você tem investido o seu tempo? Aonde você tem investido a sua energia? Aonde você tem investido o seu dinheiro, o seu recurso? A Bíblia diz em Mateus 6:21 que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Amém? Eu te pergunto, aonde está o seu tesouro? Segundo conselho, arrependa-se das suas negligências. Arrependa, por favor.
Arrependa pelas vezes que você deixou aquilo que era importante para acudir aquilo que era urgente, e aquilo que era urgente passou, você perdeu o propósito, perdeu o foco e até hoje não deu conta de voltar e recuperar o tempo perdido. Arrependa-se da sua negligência, peça perdão ao Senhor por ter colocado outras coisas, hobbies, serviços, trabalho, até mesmo ministérios sem propósito. Porque ministério sem propósito, pessoal, presta atenção, vai ser duro o que eu vou te dizer aqui. Ministério sem propósito é fazer a obra de Deus sem Deus. Até isso é perigoso. Ativismo religioso. Ministério sem propósito não passa de ativismo religioso. E isso não edifica, não gera galardão e nem recompensa. Entende? Então arrependa-se. Amém? Arrependa-se por tudo aquilo que você colocou acima de Deus na sua vida. Isso é pecado. Arrependa-se. Estabeleça um propósito. O ano está terminando e é mestre a chegar em final de ano e ficar fazendo uma avaliação e planejando. Estabeleça um plano. Dedique um tempo de oração ao Senhor, sabe? Faz um propósito diante de Deus, amém? Busca a Deus em primeiro lugar, amém? E eu tenho certeza que as demais coisas o Senhor vai acrescentar, amém? Eu quero orar, se você me permitir, eu quero orar, amém? Para que o nosso coração não seja enganado e nem consumido pelas urgências. Porque como eu disse no começo, toda urgência cansa. Toda urgência traz um peso. Toda urgência traz uma fadiga. Deus não te chamou para ficar apagando incêndio. Deus não te chamou para ficar correndo de um lado para o outro afadigado. Lembra de Marta. Marta. Você está preocupado com tantas coisas. Só uma te é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Escolha a boa parte nessa manhã. Para de preocupar com tantas coisas. Cuida do que é importante. Vou repetir para encerrar, sem querer ser repetitivo. Assim diz o Senhor para você nessa manhã. Cuida do que é importante. E eu, o Senhor, vou cuidar do que é urgente. Cuida do que é importante. E eu, o Senhor, vou resolver o que é urgente. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Senhor, estamos aqui na Tua presença, encerrando, ó Deus, esse devocional de sábado. E eu quero Te louvar, Senhor, por falar ao nosso coração, por nos instruir na Tua palavra, por nos mostrar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor, eu Te louvo pela vida, eu Te louvo pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Eu Te louvo pelo Teu cuidado com a nossa vida. Deus Todo-Poderoso, meu Criador dos céus e da terra, eu quero, Senhor, nessa manhã, pedir perdão, Senhor, por toda negligência, pedir perdão, Senhor, por todo apavoramento que a urgência tem me causado, pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que me distanciou da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nós possamos, ó Deus, realinhar a nossa vida, ó Deus, colocando em ordem aquilo que é importante, aquilo que é urgente, nos dando sabedoria para lidar tanto com o que é importante quanto com o que é urgente. Nos ajuda, Senhor, a não viver, Senhor, de urgências. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não viver nessa fadiga, nesse cansaço. Nos ajuda a descansar no Senhor, nos ajuda a confiar no Senhor,
Nos ajuda a fazer o que é certo, planejado, andando de acordo com a vontade do Senhor e seguindo as Escrituras, a Tua palavra. Nos dá sabedoria, Senhor, para entender a Tua palavra, discernir a Tua palavra e fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Deus, a buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Ajuda-nos, Deus, a fazer aquilo que o Senhor, ó Deus, tem e deseja para a nossa vida. Assim, Deus, eu entrego diante do Senhor as urgências que nos sufocam. Eu entrego diante do Senhor as urgências que querem roubar a nossa alegria, as urgências que querem roubar a nossa celebração, que querem trazer cansaço para a nossa vida. Eu entrego todas as urgências na palma das Tuas mãos. Me ajuda a focar naquilo que é importante. Me ajuda, Senhor, a priorizar as prioridades e fazer o que é certo, Senhor. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos nessa manhã. Eu te coloco como um selo no meu coração e te agradeço nessa manhã por mais essa palavra e pelos irmãos e amigos que estão nos acompanhando. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus.